Se você quer um ano diferente, assista esse vídeo até o final. Uma frase que eu aprendi esse ano, gente, que ela impactou demais na minha vida, e eu acho que depois disso eu comecei a ver as coisas de forma bem diferente, foi a seguinte: se você quer ter 1 milhão, ajude 1 milhão de pessoas. Então, se você quiser ganhar 1 milhão de reais, 1 milhão de dólares, ajude 1 milhão de pessoas. Então, comece já compartilhando esse vídeo. Se esse vídeo te ajudar de alguma forma, compartilhe esse vídeo para mais 2 pessoas, beleza? Então vamos lá, gente. Todo final de ano, a gente tá no final agora de 2019, a gente começa a fazer planos, a gente começa a pensar que esse ano vai ser tudo diferente. 2020 vai ser o ano, vai ser aquele ano que a gente vai conseguir tudo que a gente não conseguiu em 20 anos, né? A gente sempre pensa isso. No final de 2018, eu falei assim, não, 2019 é meu ano, cara, 2019 é nosso, 2019 é nosso, porque eu não vou conseguir sozinha não, todo mundo vai conseguir. Quem assistiu meu vídeo aí de final de ano, ou começo de ano, sabe que eu falei isso, 2019 é nosso, eu contaminei todo mundo eu contaminei com 2019 é nosso, porque eu acreditava que 2019 era nosso, que 2019 a gente poderia fazer diferença, que 2019 a gente ia conquistar tudo aquilo que a gente não tinha conquistado ainda. Eu tinha isso, sabe, certo na minha mente. E aí 2019 chegou. E aí eu comecei com muito foco, finalizei o curso de maquiadora, uau, concluí o curso de maquiadora, olha só, tudo dando certo, tá vendo? 2019 é nosso. E aí comecei a ficar doente, fiquei doente, e aí quando chegou no final do ano, eu tava pior do que aquele Yorkshire, né, que tem na internet, todo assim, ó, que alguém tá doando, né, todo ferrado. Eu tava pior do que ele. E eu falei assim, como assim? Eu falei, 2019 era nosso. Eu senti a vibe. Era o ano da mudança. Eu comecei na área do empreendedorismo, trabalhando por conta própria. Agora eu vou ser maquiadora, fotógrafa. E agora, abandonando meu trabalho de funcionária pública, que eu peguei uma licença em investimento de funcionária pública para tentar a vida solo. Como assim? E as coisas só foram piorando, piorando, piorando. E a gente conquista um negócio aqui, o outro piora ali e tal. Pá! E isso foi na vida de muita gente. Muita gente foi dessa forma, gente. Fez planos, fez projetos e no final das contas aconteceu coisas diferentes. Mas por que aconteceram essas coisas diferentes? É uma questão que eu comecei a pensar. Por quê? E durante esse ano eu procurei estudar bastante, ler bastante. E um dos livros que eu li esse ano, que é o foco principal desse vídeo, é O Dinheiro é Emocional. Saúde emocional para ter paz financeira, do Thiago Brunet. O Thiago Brunet, ele é coach, ele é palestrante, ele é pastor. O livro dele, gente, às vezes a pessoa fala, pastor, é crente, que droga, não quero nem... Não, fica tranquilo. O Thiago Brunet, ele tem uma linguagem muito bacana, ele não vive falando de religião. O Thiago, você não vê o Thiago falando de religião. Ele fala da Bíblia. A Bíblia, a gente precisa entender que é um livro histórico, então é uma coisa que aconteceu e tá ali na Bíblia. Só que a gente que é cristão, né, a gente tem uma visão mais, né, tal, mas assim, a gente precisa entender que a Bíblia vale aí para todo mundo como a história do que aconteceu, né? Beleza. Então ele cita alguns versículos, ele cita bastante Salomão, se eu não tô enganada, ele cita bastante Salomão, tá? Porque já tem uns meses que eu li, né? Então a nossa mente começa a dar uma falhinha. Ele tem uma linguagem muito bacana, gente. Ele aqui conta as experiências que ele viveu, ele conta os sucessos que ele teve, tipo, né? E ele conta as metas que ele fez, tal. Ele conta os sucessos, mas ele conta também, tipo assim, a palavra certa não seria fracasso, né? Mas é pra vocês entenderem. Mas essa não é a palavra correta da gente usar, não. É que não tá me vindo nenhuma na memória. Ele teve uma falência, uma empresa dele faliu, ele quebrou, então ele passou por sérios problemas e foi aí que ele aprendeu que dinheiro é emocional. E aí ele dá tipo uma aula incrível pra gente. Vou ler aqui uma frase que ele fala assim: se você comprar coisas que não precisa, logo terá que vender aquelas das quais realmente necessita. Quantas das vezes, principalmente mulher, a gente se aborrece dentro de casa ou no trabalho ou em qualquer lugar que for, a gente tá na TPM, a gente já vai pra rua querendo comprar. A gente vai numa loja, a gente tem que comprar. Às vezes a gente não quer nem aquilo, às vezes a gente compra um sapato que a gente nunca vai usar. Gente, uma vez eu comprei um sapato que eu nunca usei. Eu coloquei ele no pé mais de 20 vezes e eu nunca consegui usar aquele sapato. E por fim, aquele sapato acabou indo pro lixo, porque aqui em casa eu tenho um problema muito sério de mofo, então dependendo do tecido, acaba.
E, tipo assim, eu gastei um dinheiro, eu lembro que na época, já tem muito tempo, ele custou R$ 80, isso já tem muito tempo, e R$ 80 era muito dinheiro. E eu até hoje me pergunto por que eu comprei aquele bendito sapato, por quê? Isso acontece com roupa, isso acontece com um monte de coisa. A gente compra na emoção. Por isso que ele fala que o dinheiro é emocional. Muitas das vezes a gente gasta pela emoção. Quantas vezes você vê pessoas que compraram casas luxuosas, não tinham condições de pagar, mas para mostrar para os outros que elas podiam comprar. Esses dias eu estava assistindo um vídeo de uma moça e ela falou assim, eu era louca por uma BMW, que não sei o que tal, e eu olhei e falei, gente, para que ela quer uma BMW? Tipo, é pelo nome, é pela marca, é para mostrar para as pessoas que ela conquistou, que foi possível. E hoje, quando eu vejo certas coisas, eu começo a olhar para as pessoas e falo assim, caramba, ela tá com o emocional todo desequilibrado. E eu aprendi depois desse livro. Esse livro foi a chave para mim aprender de vez as coisas, sabe? E eu começo a olhar e falo assim, meu Deus, o emocional de fulano não tá legal. Porque quando você começa a olhar a realidade da pessoa e o que ela quer ter, tipo assim, gente, olha só. Tipo, eu moro numa casa simples. E aí eu quero ter na minha garagem uma BMW. Isso aí é fora da minha realidade, gente. Deve custar mais, deve ser mais caro que minha casa. Tipo, eu falo tanta gracinha, gente, que do nada, se eu aparecer rindo é por causa disso, porque eu tenho que cortar as gracinhas que eu falo aqui, né, pra ficar um vídeo mais sério. Mas aí, tipo, eu moro numa casa simples e aí eu quero ter uma BMW na minha porta. Tipo, é fora da minha realidade. O dinheiro que eu vou gastar numa BMW, eu compro um carro popular, termino as obras que minha casa precisa, sabe? Então são essas coisas que a gente precisa entender. Durante muito tempo eu fiz isso. De comprar produtos, pra mim, caríssimos, caríssimos. Que eu falo assim, gente, se eu tivesse pego esse dinheiro e investido em outra coisa, teria tido muito mais resultado. Então, muitas das vezes a gente tem essas atitudes, mas por quê? Porque o nosso emocional não tá bem. Vira e mexe, eu tinha problema aqui com meu esposo às vezes ele dá um lugar, assim, sabe, dá um lugar pra ter um problema. Eu não sou muito fã de briga, eu não gosto de briga. Se eu entrar numa briga vai dar muito ruim mesmo, então eu evito o máximo. E aí quando ele me aborrecia e eu não queria me estressar com ele, o que eu fazia? Eu simplesmente ia pra rua comprar alguma coisa. Eu ia pra rua gastar. Por quê? O meu emocional estava todo descontrolado. Em vez de eu resolver aquele problema com ele, vai calar essa boca, vai pro inferno. Não, eu ia gastar dinheiro. Ai, gente, tá vendo? Eu falo muita besteira. Eu tenho que me controlar, eu tenho que me controlar. Então, gente, a gente vai... Então, gente, o Thiago Brunet, ele trata aqui, basicamente, para você começar a se encontrar. Você começa a ver que o seu emocional não tá bem. Você começa a ver que as atitudes que você toma é porque o seu emocional está desequilibrado e você precisa tratar isso. Ele mostra aqui também as crenças limitantes, aquelas crenças lá de quando a gente era pequenininho, que dinheiro é sujo, todas aquelas coisas que a gente ouve sobre dinheiro e a gente, no nosso subconsciente, está tudo lá guardadinho e a gente não consegue ter uma vida próspera porque tá tudo ali dentro da gente. A gente acaba afastando o dinheiro, a gente acaba afastando a prosperidade. E isso vai para muitas outras áreas da nossa vida. Mas o que ele fala aqui, basicamente, resolve o seu emocional. Quando a gente resolve o nosso emocional, a gente resolve todo o restante. Na página 125 você encontra o exemplo de plano emocional, que é assim, o número 1, perdoar quem me feriu. Então você precisa trazer à sua memória quem foi que te feriu. Alguém que falou uma palavra que você não gostou, alguém que teve um ato que você não gostou. Às vezes lá da sua infância alguém teve atitudes com você que não foram agradáveis e você ainda não conseguiu perdoar. Você precisa caçar isso dentro de você. Uma forma fácil da gente saber se a gente conseguiu perdoar ou não é a gente relembrar daquilo e saber se a gente sente muita raiva, se a gente sente vontade de chorar. Se isso ainda acontecer é porque você não perdoou. Se você conseguir falar disso com outras pessoas sem chorar, é sinal que você já perdoou e aquilo já saiu da sua vida. Número 2. Reeditar o passado por meio de acompanhamento psicológico dos meus traumas e lembranças dolorosas. Às vezes a gente tem traumas muito dolorosos, sabe? Lembranças muito ruins. Pessoas que perderam os pais assim de forma agressiva e de repente vivenciaram aquilo. Pessoas até que foram violentadas, né? Então, na infância, às vezes precisa de um acompanhamento psicológico. Às vezes você não tem dinheiro para isso. O bacana é você procurar postos de saúde, esses locais assim que oferecem um tratamento gratuito para você tentar resolver isso. E se você não conseguir, gente, ir para os pés do Senhor.
Durante muitos anos da minha vida, o meu psicólogo foi Deus. Eu ia para os pés do Senhor, eu chorava, eu pedia para Deus restaurar as minhas emoções, para Deus realmente tirar de mim toda aquela tristeza, sabe? Por ter perdido pai cedo, perdido mãe cedo, não ter vivenciado aquela coisa toda. Às vezes você não percebe, mas vai gerando ali em você uma raiva da vida, tal, e aquilo tem que sair de você, aquilo precisa sair. 3. Mapear meus gatilhos mentais, ou seja, aqueles estalos na mente quando ouço algo ou vejo alguém e minhas emoções se transformam imediatamente. Sabe quando você tá bem e tal, e aí fala uma coisa que você já... Você precisa tratar isso. Você precisa ver essas coisinhas aí que te fazem mal. Na internet tem muita gente que fala sobre gatilhos mentais, então dá uma pesquisada para você poder entender melhor. 4. Quem preciso procurar para reconciliar-me e assim manter a paz? Às vezes acontece principalmente em amigo e família, né? De um falar uma coisa, o outro falar outra, e quando a gente vê, a gente já se magoou, e quando a gente vê, já não tá mais aquela amizade, e quando você vê, um tá mais afastado do outro. Então é preciso resolver isso, tá? Isso precisa se resolver. Você tem que estar em paz com o mundo. Essa é a palavra, com o mundo, modo de dizer, tá, gente? Com as pessoas. Você precisa ter paz com Deus e paz com as pessoas. E assim você vai achando a sua saúde emocional, tá? Você precisa ter paz com Deus e paz com as pessoas. 5. Como me tornar inofendível diante do que ainda está por vir? Uma coisa que eu tenho aprendido, isso é difícil, mas uma coisa que eu tenho aprendido é as suas experiências, o que você vive, isso te torna mais... até um tempo desse, tinha algo que me ofendia. As pessoas falavam certas coisas e eu ficava super chateada e triste. Até que uma pessoa muito próxima a mim me ofendeu dessa forma, tipo isso, né? Fez esse algo que me chateou muito. Depois que essa pessoa fez, eu fiquei muito triste, eu chorei pra caramba, eu fiquei, nossa, se minha família faz isso, imagina os outros, né, tal, pá, pum. E aí depois disso, depois que isso sarou, quando as pessoas falavam, já não me afetava mais, porque eu consegui crescer naquilo ali. Tem situações na nossa vida que são níveis. O Thiago Brunelli fala muito sobre isso. Você passar pelo processo para você atingir um novo nível. Então vai ter coisas que a gente não vai conseguir da noite pro dia, mas a gente vai conseguir. Aos pouquinhos a gente vai conseguindo. A gente precisa querer a transformação. A gente precisa querer a mudança. E conforme a gente está passando por aquele nível difícil, a gente não pode fugir dele. A gente tem que encarar. Eu descobri que eu era uma pessoa que fugia dos problemas. Eu ainda sou, tá? Alguns eu encaro e outros eu quero fugir. Eu quero fugir. E Deus, ele tem tratado muito comigo sobre isso. A gente não pode fugir dos problemas. Se a gente está passando por aquilo ali, é porque a gente precisa chegar em novo nível. É igual a nossa escola. Quando a gente está na escola, a gente aprende ali a lição e a gente vai fazer a prova, né? O processo difícil da nossa vida é a prova. E se você não tirar uma nota boa, você vai ter que fazer aquela prova de novo, até você passar, né? Na nossa vida espiritual, emocional, não tem aprovação automática. A gente precisa fazer a prova e ser bem sucedido nela. E quando a gente é bem sucedido, a gente vai para um próximo nível. E assim vai sendo a nossa vida. Então, se está enfrentando um problema difícil, aprenda com ele. Senhor, o que eu posso aprender se você crê assim dessa forma? Pai, o que eu posso aprender com o que eu estou vivendo hoje? E a gente dessa forma vai evoluindo. Uma vida emocional saudável é a base de um sucesso financeiro. Então, se você quiser ter sucesso nesse ano de 2020, se você quiser realmente ter realizações, cuida do seu emocional. O seu emocional não ser bom, quando o seu emocional não está equilibrado, você também não consegue ter sonhos bons para você. Sonhos bons é diferente de eu querer um sapato de 3 mil reais só para mostrar para os outros, entendeu? É totalmente diferente. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha falado com vocês, tenha te acrescentado na vida de vocês de alguma forma, tá? Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, deixe seu comentário aqui também, o que esse vídeo te agregou, ou o que você pode agregar mais ainda pra gente nesse ano de 2020, tá bem, gente? Então é isso, compartilha esse vídeo, tá? É como aquela frase que eu falei no começo, se quer ganhar 1 milhão, ajude 1 milhão de pessoas. E é isso, gente, ó. Beijo enorme. Se puderem, vai lá e compra esse livro, ó, Dinheiro é Emocional. Esse livro não é caro. É menos de 30 reais, se eu não me engano. Foi 34 reais. Agora me pegou. Acho que esse livro tá entre 30 e 35 reais, beleza?
Então vai lá, gente, e adquira o teu livro. Não tô ganhando nada pra fazer propaganda do Thiago aqui não, tá? É porque ele realmente é muito bom e eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida. Então é isso. Beijo enorme, fique com Deus e até um próximo vídeo.